Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Esse texto, 4 características principais dessa igreja. Número 1, fala aqui que eles perseveravam. A perseverança é uma condição daquele que é constante, independente da sua situação. Então eles perseveravam, aqui o texto diz, na palavra, eles perseveravam na comunhão e eles perseveravam na oração. A segunda característica que o texto mostra para nós, eles tinham as suas vidas em comum, ou seja, eles se preocupavam uns com os outros. A característica 3, que eu recorto desse texto, fala que eles eram unânimes na sua fé. Alegria e simplicidade de coração. Eu acho que essas 3 aqui, a gente está caminhando. Amém? Quem acha aqui que a gente persevera junto? Na nossa comunhão, partir do pão, que a gente tem buscado essa constância na nossa fé, de buscar a palavra do Senhor, termos as nossas vidas em comum, enfim. Mas o ponto 4, a quarta característica, é o que tem me intrigado. Porque diz o seguinte, que essa igreja presenciava manifestações sobrenaturais. Era uma igreja que tinha no seu dia a dia presente os sinais e maravilhas. E daí a gente não pode inventar, né? A gente não pode forçar a barra. A gente não pode correr o risco de trazer aqueles números ou aqueles testemunhos evangélicos, né? Evangelásticos. Que de repente uma pessoa estava com gripe, daí a gente como igreja orou por ela, você orou por aquela pessoa, e aquela pessoa ela foi curada, mas daí de repente o testemunho chega que a pessoa estava morrendo, né? Ela estava ali vida ou morte, e daí aquilo aconteceu, e meu Deus, né? Porque muitas vezes a gente sabe que essas coisas elas acontecem, não com uma má intenção, mas a gente sabe lá no fundo que algumas vezes isso nos incomoda. Ou não incomoda você? Incomoda. Incomoda por quê? Porque nós estamos diante de uma palavra que ela é verdadeira. E lá no fundo da nossa experiência com Deus, nunca vai fazer sentido algo desconectado. Não vai fazer sentido para nós vivermos tudo aquilo que Deus nos mostra, que a igreja pode viver nele, se estiver faltando uma parte. Como essa igreja era conhecida? Ela era conhecida pela palavra e pela vida, ou seja, existia uma pregação e existia uma prática. Essa era uma igreja que ela era conhecida, a igreja de Atos, pela qualidade e pela quantidade de pessoas, ou seja, a qualidade, e eu digo a qualidade nesse sentido do todo que se manifestava nesse lugar, ou melhor, a qualidade da semente que era liberada naquele lugar, ela trazia então a quantidade, e nós sabemos que as sementes boas, elas fazem isso. Quando nós plantamos sementes boas, a colheita, ela é uma colheita abundante. Olha só os números da igreja de Atos, para aqueles que gostam de números. Eu vou falar rapidamente a referência e o que a referência falava a respeito da realidade dessa igreja. Atos capítulo 1, versículo 15. A igreja de Atos começa, e ela tinha 120 pessoas.
Já no capítulo 2, versículo 41, diz que a igreja se reunia em 3.000 pessoas. Foi um acréscimo do Senhor, né? No capítulo 4, versículo 4, diz que a igreja estava reunida já em 5.000 pessoas. No capítulo 5, versículo 14, era 5.000, mas diz assim, a partir desse momento, uma multidão é agregada. Capítulo 6, versículo 17, diz a respeito da igreja de Atos, que o número dos discípulos agora é que é multiplicado. Até esse momento, as pessoas estavam chegando. Agora, a partir dessa estação da igreja de Atos, os discípulos, aqueles que estavam entendendo o seu papel na igreja, como trabalhadores, como missionários, esse número, então, que começa a ser multiplicado. Capítulo 9, versículo 31, diz que a igreja passa, a partir dessa hora, a se expandir, então. E ela sai daqui da sua cidade para a vizinhança mais próxima, talvez para o seu estado, e ganha o mundo. Capítulo 16, versículo 5, por fim, diz que as igrejas agora, elas são estabelecidas, e elas passam a serem fortalecidas no mundo inteiro. Números de uma igreja saudável. Mas não só saudável, número de uma igreja completa. Era uma igreja comprometida totalmente com a verdade da palavra de Deus, mas era conhecida não como uma igreja legalista. Verdade, mas não legalismo. Era uma igreja santa, conhecida pela sua santidade, mas não era conhecida como uma igreja religiosa. Os textos que a gente ouve falar de testemunho a respeito dessa igreja, falavam que era um povo alegre, era um povo festivo, mas eles eram íntegros. Amém? É santo e alegre e festivo, por causa da integridade que existia ali no coração deles. Então, gente, era uma igreja espiritualmente equilibrada. O livro de Atos não colocava os apóstolos no centro. O livro de Atos colocava Jesus no centro dessa igreja, que a gente precisa entender os porquês nessa noite. É Ele quem fala e era Ele quem fazia. Os homens de Deus eram importantíssimos. Quem aqui já se inspirou na vida desses homens deste momento? Apóstolos, discípulos, e a gente pode citar aqui os mais conhecidos, né, como Paulo, Pedro e companhia limitada. Você já se inspirou neles, não se inspirou? Nós nos inspiramos, porque eles falam, Paulo falou para nós sermos imitadores dele, assim como ele era de Cristo. Então esses homens nos inspiraram, mas nós sabemos que existia um limite. Eles eram apenas instrumentos, não existia neles poder. Segundo esse modelo da igreja, uma igreja saudável, completa, que se desenvolvia, em primeiro lugar, ela se desenvolvia dessa maneira, e ela se tornava cada vez mais saudável pela palavra e pela oração. Ou seja, sem a palavra de Deus, trazendo o norte da oração, e sem a intercessão, não existe uma dependência que ela é confessada. Amém? Olha que interessante isso. Por quê? Porque era um povo que orava, mas eles oravam com base na palavra. É isso também que trazia o resultado para a vida deles. Porque não adianta nós orarmos coisas que são contrárias àquilo que a palavra fala para nós, que são os desejos, as vontades de Deus. Não adianta. É claro que Deus, na sua infinita misericórdia, eu poderia dizer que dá uma colher de chá para nós, mas
uma vez que nós oramos a palavra, entendendo a nossa vida diante da revelação dela, e nós passamos a interceder pelas pessoas, pelo reino de Deus, como igreja, nós vamos confessando a nossa dependência a Deus. Porque quando existe uma dependência nossa, como pessoas de Deus, nós estamos deixando bem claro que o poder não é nosso. Bom, todos os avivamentos da história foram precedidos por oração. Você deve saber disso. Quando você estuda os avivamentos da igreja, sempre existiu um ponto em comum, a oração. Mas o que eu tenho entendido de uma forma claríssima nesses últimos dias é que essa oração tem sido essa dependência confessada diante dos céus, diante de um mundo espiritual, que nós precisamos de uma manifestação de Deus. Nós não somos suficientes. Porque vamos pensar junto. A comunhão, a gente pode, como diz o texto aqui, perseverar, porque a gente também sabe que não são só flores, né? A nossa convivência. Eu não sei se você descobriu, mas alguns irmãos são meio encardidos, né? A começar de mim, né? Então, a nossa convivência, a gente sabe que é desafiadora, mas não por ser nós, por ser igreja, porque isso vai se repetindo, mas a gente sabe que se a gente se esforçar, a gente vai conseguir. Vamos. A gente se esforça, propósito, não sei o quê, entra no modo cruz, né? E vai relevando todas as coisas, e vai perdoando, e meu Deus, né? A gente consegue avançar. A gente consegue avançar na nossa comunhão. A gente consegue avançar entendendo a importância nossa de orarmos juntos, de estudarmos a palavra. Eu acho que a gente consegue ir até longe com todas essas coisas. Mas e o poder? Não, a gente também pode se esforçar, certo? Vamos agora fazer uma corrente. Todo mundo dá as mãos. E a gente vai fazer... E a gente vai mudar o tom, vai subir no tom, e vai vir um poder de Deus, e todas as pessoas que precisam de um milagre, que estão entre nós, elas serão tocadas. A gente pode fazer isso? Pergunta difícil, sabia? Se a gente se esforçar no último grau do nosso nível de fé e de intensidade, a gente pode provocar algo. Eu sei que você está pensando, se eu responder isso, ele pode falar aquilo. E se eu responder aquilo, ele pode falar isso. Porque sim, a Bíblia fala para nós, não é? Que nós, pela fé, podemos todas as coisas. Então, isso daqui, a gente já entendeu. Mas, lá no fundo, nós sabemos que toda essa nossa concentração de fé vai precisar de alguém que libere. Eu sei que você também sabe que nós, no nome de Jesus, nós podemos liberar palavras, nós podemos orar e manifestar a cura em nome de Jesus. Eu sei que você sabe disso, mas o que eu quero identificar com vocês nessa noite é que existe uma raiz, uma fonte, que não somos nós. E aí é a questão.
4 anos atrás, quando nós entendemos uma conquista que estava à nossa frente, quando nós estávamos ali na Itália, uma cidade que a gente já falou algumas vezes sobre aquela realidade espiritual, uma cidade árida, espiritualmente falando, um desafio muito grande para nós. Nós, sem entender a maioria das coisas que estavam ali como desafios espirituais, nós simplesmente nos posicionamos em oração. E nós começamos a orar pela cidade de Bérgamo, porque nós entendemos que existia um chamado para nós como atalaias. A gente se sentiu, eu confesso para vocês, em muitos momentos, extremamente fracos. Só que a gente confessava isso para Deus. Deus sabia de como nós nos sentíamos fracos, sem falar aquela língua, sendo tratados, mesmo com a cidadania, como estrangeiros. Aquelas coisas iam minando a nossa, talvez ali a nossa força, a nossa coragem, e em muitos momentos a gente se sentia muito fraco. E eu creio que a gente, talvez até sem entender a profundidade disso, a gente começou a confessar muito essa nossa fraqueza diante do Senhor. E a Bíblia fala que quando nós confessamos também a nossa fraqueza, o que acontece? A força dele se manifesta. Então, as coisas elas vão se encaixando na nossa vida como igreja. Quando nós entendemos que existe um lugar para nós ocuparmos, nós orarmos, mas que esse poder, apesar de nós podermos manifestar por fé, ele não é nosso, não é nosso. Quando nós entendemos esse lugar de atalaias, eu fui estudar a respeito dessa palavra. O que é atalaias? É um conceito que está envolvido em mais de 300 versículos da Bíblia. E os atalaias, eles sempre ocupavam um lugar de vigia e de oração pela cidade para prepará-las para a vinda do Messias. Então, o que nós fizemos ali? Nós começamos a orar de uma forma estratégica sobre aquela cidade. A cidade de Bérgamo, na Itália, se você pesquisar depois, se você não conhece, ela tem uma parte que é a cidade antiga, né, que é a cidade alta, e ali ela é cercada por uma muralha. Como que nós fizemos? Né? Nós passamos a ocupar aquela muralha fisicamente. Parece meio coisa de doido, né? Mas a gente sentiu uma palavra dessa forma, que a gente precisaria estar naquela muralha orando por aquela cidade. Então, durante algumas semanas, a gente se reunia e a gente ia em pontos daquela muralha. E a gente juntava um grupo e começava a orar e liberar palavras de Deus sobre aquela cidade. Entender a nossa fraqueza, que seria muito difícil para nós estabelecermos uma igreja, pessoas se achegarem àquele lugar. Mas nós fizemos isso estrategicamente, nós fomos visitando vários pontos daquela muralha, e nós rodeamos aquela muralha, e nós começamos a preparar aquela cidade para o encontro dela com Jesus. Essa era a nossa palavra, essa era a nossa pregação ali, em oração. E hoje, quando nós olhamos para aquilo que está acontecendo na cidade de Bérgamo, e a igreja ali em Bérgamo, a Sabaoth Bérgamo, nós podemos ver o efeito que existiu, então, dessa oração, que partiu de um lugar, humanamente falando, sem poder, mas que o poder de Deus foi sendo manifestado ali. E nós começamos a presenciar algumas curas entre nós. Nós começamos a presenciar uma manifestação da parte de Deus naquele lugar. Existe um escritor que fala sobre esse conceito dos atalaias, e ele explica ainda que são vigias colocados nos muros para avisar os perigos e proteger a cidade. Nós entendemos desde sempre, então, todas essas coisas como igreja. A importância da comunhão, a importância da oração, que eu falei um pouquinho aqui para vocês agora. Mas um segundo lugar que a gente vai encontrando nesse modelo que a gente está buscando a viver e a ser como igreja, é o lugar que eu creio que
precisa começar a incomodar mais os nossos corações. Porque eu vou achando nessa história toda algo que eu repito aquilo que eu já falei. Tem me intrigado um pouco. Porque uma igreja saudável, que se desenvolve conforme uma palavra de Deus, ela precisa ter uma manifestação de um poder que não é natural, que não é nosso, que independe até mesmo dos nossos talentos, que independe das tuas experiências, das nossas experiências, mas é um poder que a Bíblia chama que é o poder do Espírito Santo, poder de Deus. Essa igreja era uma igreja que, através das pessoas, elas passaram a ser revestidas por esse poder, o poder do Espírito Santo. Era um poder que não era absolutamente natural ou intelectual. Não era um poder que estava presente no discurso daquela igreja, na persuasão das palavras. Era um poder de Deus que foi liberado sobre aquela igreja, que era um poder espiritual e era um poder moral, para ser usado como uma flecha poderosa de testemunho para toda uma cidade daquilo que realmente é o reino de Deus. Amém? Eu não sei se você está captando a ideia, mas eu acho que chegou o momento de nós entrarmos em outro nível como igreja. Amém? Porque todas essas coisas nós já temos, e não que nós não estamos satisfeitos. Não que nós não estamos satisfeitos de termos comunhão neste lugar, de termos ajuda neste lugar, de termos encontrado o amor de Deus neste lugar, de termos encontrado neste lugar pessoas maravilhosas, de estarmos vivendo algo que é incrível, de trazermos a nossa família também para um lugar de proteção, de nós entendermos que existe um mundo espiritual. Não que nós não estejamos mais satisfeitos de entender que existe algo de Deus que rompe a nossa vida natural e os nossos planos, e buscar isso com diligência a cada dia. Não que nós não estejamos satisfeitos com tudo aquilo que nós estamos vivendo e com as pessoas que Deus tem acrescentado para nós. Não que nós não estamos satisfeitos com cada experiência que nós já estamos vivendo e com os testemunhos que nós conhecemos, que existem neste lugar. Não que nós não estejamos satisfeitos com aquilo que nós sabemos que Deus está fazendo dentro de nós. E você sabe que isso tem sido uma preocupação em alguns momentos nosso, quando nós estamos aqui ministrando, porque existe uma transformação da parte de Deus que para nós é muito relevante, porque aponta para Jesus. A nossa transformação de caráter, a nossa verdade, tudo isso aponta para Jesus, e nós temos gastado tempo em cima disso, mas precisamos ser sinceros o suficiente que nós precisamos encontrar todo esse pacote no nosso meio, e o poder de Deus, ele se manifesta em uma igreja que primeiro sabe que não depende do nosso talento, da nossa força, da nossa experiência e do nosso saber como, mas uma igreja que passa a confessar, primeiro, que ela está com saudade de encontrar a manifestação da presença de Deus em todo o tempo, em todas as nossas reuniões. E confessar isso diante das pessoas, é por isso que eu estou fazendo isso nessa noite.
é uma confissão nossa como igreja. Porque nós queremos viver a totalidade do Evangelho. Repito, não que nós não estejamos satisfeitos com o que nós temos vivido até aqui, mas se nós estamos falando da presença de Deus e que não depende de nós, é pouco. Nós precisamos viver coisas que a Bíblia chama de sinais e de maravilhas. E nós não estamos aqui para fantasiar algo que está acontecendo de uma forma fluida em nosso meio. Eu me lembro uma vez, porque eu estou falando como igreja brasileira nessa hora, não só como igreja Sabaó. Nós tivemos um momento como igreja dos anos 50, 1950, 1970, onde essa era uma realidade da igreja. Depois disso, até os anos 90, com um pouco menos de intensidade, mas essa era a realidade da igreja. Mas quando nós olhamos para essa história, talvez não tinha tanta comunhão, não tinha tanto amor revelado, não existia tanta revelação a respeito dos propósitos de Deus para todas as pessoas. Um chamado missionário, como hoje é abundante no nosso meio e no nosso discurso como igreja, mas o poder do Espírito Santo se manifestava em todas as reuniões. Nós participamos de uma igreja por, eu acho que quase 20 e poucos anos, não lembro a quantidade de anos aqui. Mas essa igreja, quando ela começou, ela pegou esse período, 1950, 1960, 1970, e ela era uma igreja na cidade de Londrina, que ela se reunia numa tenda. E essa tenda era gigante, muitas pessoas iam nessa tenda. Eu não sei se você, que é dessa época, mas para não ficar meio, entregando ouro aí, mas talvez você já ouviu falar desse momento, onde existiam muitas tendas, A igreja, ela se reunia, não estava muito preocupada com muitas coisas que nós estamos nos preocupando hoje como igreja, e ela tinha ali esse mover sobrenatural que acontecia e era totalmente inesperado. E essa igreja que nós fizemos parte começou dessa forma. Ela se reunia então numa tenda, que era um lugar lá em Londrina, que depois foi o lugar onde montavam um circo, parque de diversões. Por quê? Porque era aquele lugar central. E a igreja era do lado do terminal de ônibus, essa tenda. O que acontecia ali? Muitas pessoas iam para aquela reunião, e os sinais e maravilhas aconteciam em todo o tempo. Eu não estou falando aqui daquelas coisas que às vezes a gente vê na televisão, que também vai, será que esse cara, verdade isso? Nesse momento, era real. Pessoas saíam dessas reuniões carregando nas costas as suas cadeiras de roda. Pessoas eram curadas em todas as reuniões, pessoas passavam a enxergar, pessoas passavam a ouvir, mas eu não estou falando de uma ou outra situação como a gente tem hoje, porque eu estou falando isso para vocês, mas eu vivi muitas coisas nesses últimos anos. Eu já orei por pessoas que estavam com câncer, e uma semana, na outra semana, o exame mostrou que não tinha nada, absolutamente nada. E não foi uma ou duas ou três situações, foram várias assim, mas eu estou falando de um tempo onde isso acontecia o tempo todo, em todas as reuniões. Muitos anos depois, esse pastor, que ele era o líder da igreja, a igreja cresceu, a igreja saiu da tenda, foi para um prédio maravilhoso. É uma igreja hoje que tem 3.000 lugares, Coisa mais linda a igreja e tal. E eu me ofereci para ser motorista desse pastor numa viagem. Ele ia fazer uma viagem longa, ele já era de idade, e eu falei que eu podia dirigir o carro dele, mas a minha ideia era ouvi-lo, O que acontecia, E no fundo, a minha intriga também era o que aconteceu, porque eu não via mais.
E daí eu perguntei para ele. Falei, tá, me conta da época da tenda. E daí ele começou a falar. Ele começou a falar, mas meu Deus, né? Ele contava, era uma história em cima da outra, a coisa mais linda. E daí ele falou para mim por último, falou, olha, o que aconteceu? Para você entender, a gente estava numa reunião, estava lá na tenda, e muita coisa aconteceu, e eu lembro que eu fui orar por uma senhora, aquela senhora chegou na cadeira de rodas, e ela não conseguia andar, eu não lembro se era paralisia infantil, alguma coisa assim que não tem conversa, né? Ou é milagre ou não rola. E ele falou que essa pessoa chegou, empurraram ela lá na frente, tenda gigante, se reuniam mais de 1.000 pessoas, ele contou, e a hora que ele chegou com essa cadeira de rodas lá na frente, ele falou que ele começou a orar, as pessoas começaram a orar por aquela mulher, e ela levantou. Ela levantou a cadeira de rodas e saiu daquele lugar carregando a cadeira, e né, Jesus tal. E na mesma noite, ele lembra de 2 situações. Um senhor estava lá, também ele entrou, tinha uma questão física muito séria, que ele saiu de lá totalmente curado. Eu acho que não era cadeira de rodas, ele estava de muletas naquela noite, e ele jogou as muletas, e aquilo que a gente já viu, ou a gente já ouviu falar em algum livro. E o que ele me conta? Ele falou que na segunda-feira, lá em Londrina tem um calçadão, que chama Calçadão de Londrina, e ele estava andando no calçadão, tal, aquela época que você ia no banco, né? Segunda-feira geralmente se ia no banco, tal, não sei o quê, daí ele falou que ele estava indo no banco, e ele se encontra com aquela mulher da cadeira de roda, Calçadão de Londrina. E daí ele falou que a hora que ele viu a mulher, na hora eu pensei, ela devia estar de cadeira de rodas, né? Então não deu certo. Daí ela falou que ela viu a mulher, e a mulher andando normal, mas ele lembrou que era ela. E ele foi até a mulher, daí ele falou assim para a mulher, você é aquela mulher que eu orei ontem e você foi curada? Ela, sim, pastor, me dá um abraço, meu Deus, olha só, né? É um milagre, todo mundo viu. Eu, desde criança, estava numa cadeira de rodas e hoje eu estou curada. E ele começou a falar com ela e tal, e não sei o quê, e domingo que vem, então, vai lá, porque daí eu vou te chamar para você dar um testemunho. Ela falou, não, domingo que vem eu não vou. Aí, por que você não vai? Não, porque o que eu precisava eu já consegui. Eu precisava da cura, e eu fui curada. E ele falou que na mesma tarde, ele se encontra com aquele outro homem, aquele que também foi curado. E a hora que ele se encontra com aquele homem, vocês acreditam que a conversa foi a mesma? E aquele homem também falou para ele que não iria mais na reunião, porque ele não via muito sentido, sendo que ele foi para receber algo, ele recebeu. Você vai no banco, sacar dinheiro, sacou, e está resolvido. E o que ele me falou nessa viagem? Ele falou o seguinte, olha, aquelas 2 situações, eu digo para você que elas chegaram assim a me frustrar. E a gente se reuniu depois disso, contei essa experiência, e eu comecei a entender que a gente precisaria, talvez, mudar um pouco o nosso foco de ministério, e começar a entender que o caráter é mais importante. Quando ele me falou isso, fez todo sentido para mim. Todo. Entendi. Porque nós hoje, como igreja, naquele momento, nós estávamos mais interessados em algo do que uma manifestação. E eu confesso para vocês que por muitos anos isso ficou muito bem acomodado dentro de mim, mas hoje, quando eu olho para isso, eu entendo que uma coisa não pode anular uma outra, que é de Deus para a igreja. Uma questão nossa como caráter, uma questão nossa como homens de Deus sérios, que precisam entender o Evangelho, amar, se doar, ser intensos, se negar, encontrar o seu lugar em Deus, todas essas coisas, elas são importantes porque elas eram presentes na igreja, mas eu vejo que 2 coisas talvez aconteceram conosco como igreja. A primeira é essa, como esse testemunho que ele deu para mim, com uma mudança de entendimento, mas eu olho para vocês hoje e falo, é importante,
mas é incompleto. É incompleto. E uma segunda coisa que começa a acontecer com essa igreja, 1950, 1990, é que muitos desses homens que foram usados por Deus, eles se permitiram a, de repente, corromper esse pensamento que talvez a fonte, em alguns momentos, seriam eles. É onde começa a ganhar força um movimento no Brasil que é conhecido como movimento neopentecostal. Qual que é a diferença de uma igreja pentecostal de uma igreja neopentecostal? A igreja neopentecostal faz parte desse momento, onde algumas pessoas eram sim importantes, e elas começaram a ocupar um lugar que não era delas, como igreja. Porque esse lugar central da manifestação do poder de Deus só prevalece, só existe nessa revelação que a gente encontra na igreja de Atos, onde não existia ninguém que era central, a não ser Jesus e a presença do Espírito Santo como um poder agindo naquelas reuniões. A gente vê crescendo então na nossa igreja, como uma igreja brasileira, muitos movimentos onde todas essas coisas elas iam acontecendo, mas a gente percebe um enfraquecimento dessa manifestação, talvez, eu só digo talvez, por essa corrupção de poder, talvez algumas pessoas se colocando como importantes nesse processo, e nós enxergamos isso na palavra de Deus e no livro de Atos, que se não existe uma dependência nossa e uma fraqueza nossa confessada, não existe então uma manifestação de poder. Amém? Queria chamar os nossos irmãos aqui do louvor. Eu sei que nós já passamos do horário, mas eu creio que nós precisamos levantar a nossa voz nessa noite, como uma voz profética, liberando da parte nossa, para que exista um efeito espiritual nesse lugar, nas nossas vidas, para que esse poder de Deus, ele comece a se manifestar de uma forma que nós nunca vimos antes neste lugar. Nós começaremos a ter neste lugar sinais e maravilhas, não por causa de nós, apesar de nós. Nós teremos neste lugar a manifestação de cura, como nós nunca vimos antes. Por quê? Porque existe uma presença de Deus, um poder que está sendo confessado por nós, que é somente dele, mas nós queremos, nós não estamos satisfeitos de sermos mais uma igreja que se reúne, que faz todas as coisas direitas, mas de repente quando ela olha para esse texto, ela se sente incomodada porque está faltando algo. Nós seremos uma igreja onde os doentes serão encaminhados para este lugar, porque eles sabem que neste lugar existe cura. E eu já quero antecipar isso para você. Talvez você que está nos assistindo, vai assistir esse vídeo depois. A gente sabe que Deus, ele se manifesta, ele se move, não existe limites. Nós temos testemunhos de pessoas que foram curadas por distância. Nós temos um testemunho no nosso meio de uma pessoa que estava endemoniada e foi liberta pelo celular. O celular foi colocado ali no Viva Voz, no meio da sala, e uma palavra foi liberada por telefone, e o demônio, ele ouve uma chamada telefônica, e ele saiu. Não existe limites, mas o que eu quero dizer para você é que é nesse lugar que nós vamos presenciar coisas que nós não estávamos vendo mais. Se você tem pessoas que você conhece, que elas estão enfermas, o que eu quero dizer para você? Traga elas.
traga. Nós não estamos com medo de sermos envergonhados, porque não existe nesse lugar uma manifestação. Nós estamos confessando mais uma vez, nessa noite, talvez com a maior intensidade que nós já fizemos aqui, que nós dependemos totalmente de Deus, mas nós cremos que essa igreja e essa palavra, ela é real para os dias de hoje. Eu tenho muitos textos aqui que eu não vou trazer para vocês agora, talvez eu possa enviar até para os lives ali, para durante a semana nós olharmos esses textos, nós orarmos com base nessas referências bíblicas, onde existe um poder de Deus que acompanharia aqueles que creem na palavra. Um poder de Deus, sinais e maravilhas que não estão limitados apenas a este tempo, mas é um poder de Deus para cura, para sinais, para maravilhas que acompanhariam a nossa vida como cristãos, as nossas reuniões. Existe um poder de Deus que já foi liberado, e nós não vamos mais ficar satisfeitos e não viver tudo aquilo que Deus tem para nós, na plenitude. Nós não estamos atrás de milagres, mas nós estamos atrás de Jesus, e Ele nunca negou um milagre, Ele nunca ignorou uma pessoa passando a necessidade ao seu lado, Ele nunca deixou que um pensamento como, eu não vou curar porque talvez vai ficar perto de mim. Não, Ele cura, existe algo da parte de Deus para ser manifestado em todas as nossas reuniões, e está na hora de nós vivermos toda essa manifestação diante dos nossos olhos, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, nós cremos, Deus, nós cremos na Tua palavra, Senhor, e nós cremos, Deus, que existe algo que é mais profundo para nós, que nós precisamos entrar, e nós queremos Te dizer nessa noite, Deus, que nós cremos e nós queremos entrar, Senhor. Nós queremos entrar, Pai, como parte dessa igreja que descobriu, Senhor, que existe na Tua presença uma liberação que é além do nosso entendimento, que é muito além das nossas possibilidades, da nossa força. Nós queremos entrar, Pai, neste lugar, Deus, onde aquilo que é impossível passa a obedecer uma palavra Tua, Senhor. Nós queremos entrar neste lugar, Deus, como igreja, onde existe um ambiente, Pai, para que o Senhor venha e opere, Deus, os Seus milagres, as Suas maravilhas, porque sabe que nós sabemos que não depende de nós, mas sim porque nós cremos que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje, e continuará sendo, Deus, aquele que tem todo o poder nas suas mãos. Nós não mais duvidaremos, nós queremos confessar como igreja nessa hora, todas as nossas dúvidas, a nossa incredulidade. Quantas vezes, Deus, nós olhamos para situações e nós as classificamos como difíceis demais, por isso muitas vezes nós temos dado passos para trás, Deus, na nossa própria vida, Pai, e nós não temos orado por pessoas, por termos desconfiado de um resultado que talvez nos envergonharia, mas nós queremos confessar nessa noite, Deus, que o poder é Teu, que a glória é Tua, que a honra é Tua, mas a manifestação é para ser nossa neste lugar, porque o Senhor quer se revelar, Deus. Pai, os sinais e maravilhas eram usados por Ti, Pai, para confirmarem a Tua palavra, a Tua presença e o Teu poder, e nós não queremos mais segurar, nós não queremos mais reter aquilo que é o Teu propósito e sempre foi, Deus, a manifestação Tua, Deus, nós não queremos mais segurar, Pai, talvez por timidez, talvez por incredulidade, não importa, nós não queremos e nós não vamos mais reter o Teu poder, por causa da nossa incredulidade.
Nós como igreja nessa noite, Deus, nós estamos buscando o sobrenatural. Nós estamos buscando a Tua manifestação, Senhor. Nós estamos buscando sim os Teus milagres. Nós estamos buscando sim os Teus sinais, as Tuas maravilhas, aquilo, Deus, que os nossos olhos não entenderão, aquilo que os exames médicos não poderão trazer uma resposta. É o Teu poder, Senhor, é o Teu poder, é o Teu poder, é o Teu poder. Nós queremos nessa hora, Deus, receber o Teu poder neste lugar. Entra neste lugar, Senhor. Entra neste lugar com o Teu poder agora, Deus. Nós recebemos o Teu poder neste lugar, Deus. Aquilo que já foi profetizado sobre essa casa, as palavras que já foram trazidas para nós também, Senhor, como Teus filhos e Teus servos, nós chamamos agora para este lugar. Nós chamamos para as nossas reuniões, Deus, o Teu poder, Senhor, a Tua manifestação sobrenatural, nós chamamos nessa hora. Oh, cresce neste lugar, Senhor, o Teu poder. Deus, como a água que é liberada e começa a preencher todos os lugares, que entra em todos os cantos, que começa a subir pelas paredes e invadir todo o espaço. Deus, assim é como nós nessa hora atraímos o Teu poder para este lugar. Nós atraímos o Teu poder para este lugar, Deus. Fecha os Teus olhos e começa a perceber que existe um poder de Deus invadindo e enchendo este lugar. Reage a Ele, reage ao poder de Deus, reage à glória de Deus que está descendo neste lugar. Oh, nós não seremos tímidos, nós não reteremos mais. Nós não reteremos mais o Teu poder, Deus. Oh, desce neste lugar o Teu poder, Espírito Santo. Assim como foi em Pentecostes, assim como o Senhor derramou o Teu poder e capacitou a Tua igreja a levar as boas novas com poder. Pai, vem nessa noite, como foi em Pentecostes, Senhor. Enche-nos de novo, Senhor, mas enche-nos do Teu poder, Senhor. Pai, nós estamos reivindicando, Pai, diante da Tua palavra nessa hora, Pai, o poder que é liberado através da Tua igreja, Senhor. Nós estamos reivindicando nessa hora, Deus, aquilo que é nosso, que vem das Tuas mãos, Senhor, e confirmam o Teu evangelho. Nós liberamos a cura neste lugar. Nós liberamos a cura neste lugar. Nós liberamos em nome de Jesus pessoas sendo curadas de câncer. Nós liberamos neste lugar o poder de Deus, fazendo com que paralíticos eles se levantem. Nós liberamos neste lugar tudo aquilo que era confusão, tudo aquilo que estava impedindo os corações e as mentes, através até mesmo das emoções, de conhecerem a glória de Deus. Nós liberamos neste lugar. Nós liberamos neste lugar algo que vai quebrar todas as cadeias daqueles que chegarão aqui presos. Nós liberamos neste lugar todas as escamas nos olhos. Nós liberamos neste lugar um lugar onde as pessoas chegam e Te veem, Senhor. Nós liberamos as visões neste lugar. Nós liberamos a palavra profética neste lugar. Nós liberamos tudo aquilo que é dos céus, que é espiritual, que não é nosso neste lugar, para que se manifeste.
Nós liberamos neste lugar para que ele seja conhecido como um lugar da manifestação da glória de Deus. Um lugar conhecido para a tua glória, Deus. Onde o Senhor vai fazer aquilo que deseja. Onde o Senhor vai fazer aquilo que sempre fez. Deus, tudo aquilo que o Senhor sempre fez, faz de novo neste lugar, Deus. Faz de novo neste lugar, Deus. Deus, existe uma expectativa nossa. Existe uma expectativa nossa, Deus. Oh, encontra essa expectativa agora, Senhor, nos nossos corações. Pai, nós queremos ser conhecidos por Ti, por um lugar onde o Senhor começa a enviar pessoas, porque sabe que pode falar com elas, porque sabe que pode tocá-las. Oh, Deus, muda a nossa história, Senhor. Muda a nossa história, Deus. Não que nós não estejamos satisfeitos com a nossa comunhão. Não que nós não estejamos satisfeitos com o amor que o Senhor tem revelado neste lugar. Não que nós não estejamos satisfeitos, Deus, por espalhar a Tua palavra. Mas nós não estamos satisfeitos conosco, Senhor. Porque nós sabemos que nós temos perdido experiências contigo. Então nós confessamos isso. E nós buscamos agora, Senhor, a Tua manifestação sobrenatural neste lugar. Nos nossos lives, nós buscamos nessa hora a manifestação do Espírito Santo em poder, para que pessoas sejam curadas nessas reuniões, para que pessoas sejam cheias do Espírito Santo, para que aquilo que era controlável não seja mais controlado. Nós rasgamos nessa hora tudo aquilo que é ordem nossa e nós submetemos a ordem Tua, Senhor. Pai, bagunça, Senhor, as nossas reuniões. Muda a nossa ordem, Deus. Pai, nos tira de um lugar de apatia e nos leva a viver, Pai, como a Tua igreja. Pai, que foi conhecida e continua sendo conhecida como um exemplo de uma igreja que agradou o Teu coração, Senhor. Seja encontrada aqui, Senhor. Não por causa de nós, mas porque nós estamos enxergando isso, Deus. Nós enxergamos essa igreja. Nós enxergamos essa igreja nessa hora. E nós queremos, Deus. Nós queremos, Deus. Enquanto nós estivermos adorando, se no nosso meio tem alguém que precisa ser curado, vem aqui à frente agora. Vem aqui à frente agora. Hoje você não vai representar ninguém, é só se você precisa ser curado. Vem aqui agora. Porque você vai enxergar cura neste lugar. As curas que acontecerão agora serão conhecidas nessa cidade. As curas que nós começaremos a ver e presenciar neste lugar farão parte da nossa rotina. Vem neste lugar se você precisa ser curado. E você vai ser curado nessa hora, enquanto nós adorarmos a presença daquele que tem todo o poder. Deus, todo o poder é Teu, e nós oramos nessa hora já como igreja, para que cada um desses irmãos que estão aqui possam Te conhecer como esse Deus que é poderoso e que cura. Manifesta, Deus, o Teu poder nessa hora. É o que nós oramos em nome de Jesus. Queria desafiar você que tem fé nessa hora para vir aqui à frente e liberar essa palavra, a orar com um desses irmãos. Você pode colocar as mãos sobre eles e começa a orar e liberar o milagre, nada mais do que um milagre. Você não vai orar para que algo talvez melhore, uma condição apenas melhore, mas nós vamos orar nessa hora, liberando um milagre chegando até essa pessoa, coisa que ela nunca experimentou, que ela nunca viu.
talvez apenas ouviu falar, nessa hora você vai liberar. Você vai liberar sobre ela em nome de Jesus. Deus, enche-me,